Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Dr. Erickson, diretor médico do Dr. Emerson, Saúde e Medicina Sem Complicação. Esse é o nosso podcast Saúde na Baixada Fluminense. Hoje estou recebendo a doutora Carolina Oliveira, alergista, atende aqui conosco e em outros lugares do Rio de Janeiro. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom. Doutora, vamos passar aqui para eles. Aonde que você atende hoje em dia? Porque eu sei que a sua especialidade dá essa flexibilidade, né? E o vídeo vai estar em vários lugares. Exatamente. Hoje eu atendo aqui em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, em Copacabana, na Tijuca e Barra da Tijuca. Bacana, legal. Então, vocês vendo, vocês estão fácil de encontrá-la, né? Doutora, vamos lá. A sua formação, para ser especializada em alergia, qual foi o caminho que você percorreu? Então, primeiro eu fiz a especialização de pediatria, sou pediatra, fiz Certo. 2 anos de pediatria. Depois eu me especializei em alergia e imunologia pelo Hospital do Exército, foram mais 2 anos. Então, total 4 anos para chegar até aqui hoje, mais os 6 anos de medicina. Mas você tem que passar pela pediatria ou não? Tem que ter uma subespecialidade antes, uma especialidade antes, Por exemplo, né? se fizer clínica médica. Clínica médica, você pode fazer depois alergia. Tá. Pô, Mas não pode terminar a faculdade e já fazer alergia. Ir direto à alergia. Isso. Entendi. E alergia, uma dúvida que eu tenho, assim, você atende só crianças? Não, eu atendo adultos e crianças. Eu sempre tive, embora eu sou médico, tá, gente? Acabei de falar, diretor médico, mas como pessoa, assim, eu sempre achei que tinha essa imagem, né, de que alergista só atendia criança. Não, nós atendemos todas as faixas etárias. E é mais criança ou mais adultos? Olha, eu vou te dizer que é igual, não tem... É Apesar mesmo? da alergia ela aparecer preferencialmente na infância, ela pode também se manifestar nas pessoas idosas. 70 anos, nunca teve alergia, mas pode começar a ter. Certo. E isso se distribui meio que igualmente pela população independente da idade? Sim. Né? É muito meio a meio. Não posso dizer que é só mais nas crianças ou nos adultos, porque cada faixa etária tem as suas doenças alérgicas. Entendi. Então, a gente atende aqui basicamente uma classe D e E, né? E infelizmente, devido à situação educacional do nosso país, né? Esse pessoal muito sofrido. E eu percebo, como eu também estudei marketing e negócios, tem uma coisa chamada jornada do cliente, que a gente traduz aqui para jornada do paciente, né? Do dia que ele descobre que ele tem alguma moléstia, uma dor, alguma coisa que o incomoda, ele tem que chegar até o profissional que vai de fato resolver a vida dele. E eu percebo que essas classes sociais, eles têm muita dificuldade em começar a jornada, eles não sabem onde vão, se vai numa emergência, quer dizer, você provavelmente passou em alguma emergência ao longo da vida, sim. na parte de estudo e formação, Sim, com certeza. e você vê que tinha muita gente ali que não era caso de emergência, que tinha como ele resolver de outra maneira. Como é que é a jornada do paciente para ir no alergista? Para a gente tentar abreviar, para quem está em casa ver, poxa, eu tô com isso aqui, eu vou na doutora Carolina. Então, na maioria dos casos, geralmente eles vão primeiro às emergências, até porque algumas alergias se apresentam de uma forma mais grave, os pacientes ficam preocupados, receosos, então primeiro eles recorrem à emergência e da emergência geralmente eles encaminham para a gente. Ou também, como eu disse, como ela aparece muito na infância, primeiro eles vão ao pediatra e o pediatra encaminha ao alergista. O pediatra no consultório, ele não trata? Depende, tipo quando uma coisa mais leve, uma rinite, uma asma mais leve, ele consegue ir levando e tratando o paciente. Mas quando aquilo complica ou tem uma especialidade a mais, ele não consegue, ele acaba encaminhando. O que seria o mais pesado? O mais leve é a rinite, nariz escorrendo. Olha, a gente tem urticárias crônicas, asmas graves. Urticária é coceira. Aquelas lesões a pessoa começa a se na coçar. pele, exatamente. Então, nem sempre eles conseguem tratar. Eles conseguem tratar aquela coisa mais aguda, mas quando vira uma coisa crônica, eles já não têm base, né, suficiente, né, precisa de um especialista para dar continuidade. Entendi. Então, explicando para esse... A gente aqui tem o nosso público muito bem definido, muito bem mapeado, né? A gente tem até nome. A gente atende a dona Adriana, 42 anos, mãe de 3 filhos, mora na periferia da Baixada Fluminense, a rua não tem asfalto, tem cachorro, passarinho, o marido é que corre atrás, trabalhando fora, ela fica com as crianças, moram idosos em casa, assiste TV aberta, de preferência a Record, é um público bastante evangélico. Como é que você explica para ela o que é alergia? Então, o que é alergia? A alergia é uma forma
que o organismo reage exageradamente a alguma substância externa, algum fator externo, seja ele um pelo de cão, um pelo de gato, um alimento, um medicamento. E assim, a gente não consegue definir por que algumas pessoas são mais alérgicas do que outras. O que a gente sabe é que tem uma herança genética. Então, a genética tem muita influência nas questões alérgicas. Uhum. E isso seria, por exemplo, vamos ver, até que é muito comum essa pessoa que fica em casa com 3 filhos também tomar conta da filha do vizinho, da filha da irmã que foi trabalhar fora. Essa ajuda, né? Muito comum aqui na região, as pessoas moram muito próximas. O que ela pode estar vendo numa criança que ela pode dizer, poxa, eu acho que isso aqui é alergia, eu vou direto ao alergista ou sempre tem que passar pelo pediatra? Já pode ir direto ao alergista. Pode ir direto ao alergista. Pode ir direto, sim. Então, se ela vê que a criança está espirrando muito, tossindo muito, aquela secreção no nariz, aquela secreção branquinha, é aquela criança que é cheia de feridinha na pele, né? Por exemplo, tem alergia à picada de mosquito, então pode já levar direto ao alergista. Ou então comer um alimento e ficou toda empolada. Isso, por exemplo, pode ter mãe que vai olhar, a criança é assim mesmo, mas não é então. Não é. Tem que procurar ajuda. A criança tem que ser sempre saudável. Sempre saudável. E não adianta que também, isso vai passar. Isso, não. Passa? Se é uma virose, vai passar, mas se for uma alergia, ela vai persistir, ela vai viver constantemente com aquilo. Então, se vive constantemente, né, tá sempre daquela forma, ela precisa de uma ajuda. Pode ser, por exemplo, a poeira na cortina que está empoeirada. Exatamente, a cortina, tapete. Colchão, o pessoal que tem, como tem restrição orçamentária, tem dificuldade de dinheiro, né? De colchão, sim. Colchão, me falaram, pelo menos os vendedores falam que tem que trocar a cada 4 anos. Exatamente. Ou usar uma capa de proteção, usar uma capa, né? é o que a gente orienta aos pacientes, usar uma capa antiácaro, ou seja, fazer uma permeabilização do travesseiro e do colchão, já que não tem aquela condição de estar trocando sempre. Certo. E aí, então nesse caso, ela tem que identificar o problema, mas o tratamento vai ser trocar o colchão. Seria isso? Não. Esse é uma parte do tratamento. Uma parte do tratamento. Isso, né? O tratamento alérgico ele tem várias bases. Então, por isso que ele precisa ir ao especialista, porque ele vai te direcionar tudo o que você tem que fazer. Quando a pessoa fala assim, minha mãe falava sempre isso pra mim. Eu tenho alergia a mofo. Sim, ela provavelmente tem uma rinite alérgica, né? Seria um fungo, né? Um fungo, algum lugar úmido, né? Uma casa que não bate um sol da tarde. Exatamente. Ou nem bate sol, né? É uma orientação que eu sempre dou ao paciente, abrir a janela, deixar só entrar na casa. E a gente tem teste para isso. Lá no Dr. Emerson a gente faz o teste de inalantes, né? Para ver se ele tem alergia à poeira. Como é que é o teste? O teste é rápido, prático. Dói? Olha, é um incômodo, não é dor, né? Certo. Porque a gente faz um microfuro na pele, pinga um extrato e faz um pequeno furo e aguarda 15 a 20 minutos para ter um resultado. Então o paciente já sai da consulta sabendo ao que ele é alérgico. Entendi. Quanto custa, você sabe de cabeça quanto custa esse teste? Pelo menos ordem de grandeza, que eu sei que a pessoa paga lá com a secretária. Eu também não sei agora quanto que tá exatamente. Mas deve ser em torno de uns 100 reais. Não, até menos. É menos? É menos que 60 ou 70, algo em torno disso. Não é caro. E a consulta? Tá uns 90 reais por aí, em torno disso, sim. Não é um diagnóstico caro, é possível pro nosso... Eu costumo dizer que o nosso público vai bem até 100 reais, até 200 ele gasta se for muito necessário, e a partir daí muitos já depende até de contribuição de familiares, né? A gente tem dificuldade quando o tratamento. Então a alergia realmente é uma especialidade acessível para o público, né? E eu ouço falar que tem surgido mais casos de alergia atualmente, que está aumentando. Exatamente. Isso é o quê? Como é que vê isso e por que está acontecendo? Excelente pergunta. O que acontece? Se você parar a pensar, seu pai, seus avós não eram alérgicos, né? Os nossos pais. Eles eram bravos, tudo brabo. Tudo era brabo lá, criado com leite de vaca preta, tinha essas coisas assim, né? Exatamente. Hoje todo mundo tem algum tipo de alergia. Por que isso está acontecendo? Uma teoria para isso é porque a sociedade mudou, justamente. Hoje a gente vive em um ambiente mais poluído, a gente está exposto a poeira, fumaça de cigarro, a gente vive em ambientes mais fechados, diferente dos nossos antepassados, que viviam em fazendas, roças. Meu pai foi criado em fazenda, e viveu em fazenda até o último dia de vida. Isso, contato com a natureza, pé no chão, pé na areia. A alimentação mudou também. Hoje a gente consome muito produto industrializado, né? Fast food.
que os nossos antepassados não comiam, eles comiam frutas, verduras. Então, tudo isso fez com que houvesse uma modificação genética. E esse gene começou a ser expresso, que é o gene da alergia. Entendeu? Essa é uma teoria. Certo. E a alergia, ela pode aparecer em diferentes idades? Você pode ter... tenho 50 anos, nunca tive... Vamos falar da Dona Adriana, tem 42 anos. Dona Adriana tem 40 anos, nunca teve nada. Ela pode, do nada... Pode, do nada. Começar a ter uma alergia? Essa pergunta é bastante comum no consultório. Eles sempre falam, doutora, mas eu nunca tive nada. Exatamente. Alergia, elas podem aparecer. Você pode ir sensibilizando ao longo do tempo. Então, eu atendo desde o bebezinho lá com 3 meses, que começou a ter alergia, aquela senhora de 40 ou senhor de 70 que está apresentando alergia pela primeira vez. Tá. Agora, me explica assim, quais são, para a pessoa que está em casa, né? Vamos abreviar essa jornada do paciente, que... O lema que era do Dr. Emerson, meu pai, era tem que resolver a vida do paciente, resolver a vida dele. Isso muitas vezes, abreviar a jornada. Quais são o que apresenta, assim, quais são os tipos de alergias que a gente atende aqui nessa população da Baixada Fluminense? O que pinta lá no Dr. Emerson? Tipo assim, os 5 mais, assim. Certo. O que mais aparece é rinite e asma, disparados, são os principais. Rinite e asma são a mesma coisa ou coisas diferentes? Não, são coisas diferentes, mas podem estar correlacionadas, né? A maioria das vezes estão correlacionadas. Quem tem rinite tem asma, quem tem asma... É genético a asma? Isso, genético. Eu tenho um filhinho de 50 dias, mas você pode minha esposa é asmática... Assim, bem importante. Tem chance dele apresentar. Mas a pessoa também pode adquirir uma asma ao longo da vida. Então, rinite e asma, a gente atende muito urticária. Rinite e asma é um grupo só? Das alergias respiratórias. Tá. Mas rinite é uma coisa, a asma é outra. A asma é o que para a pessoa que não sabe o que é? É uma inflamação no pulmão, né, que gera dificuldade na passagem do ar. Então, a pessoa tem dificuldade para respirar, tosse muito. Quando ela faz uma atividade física, ela se sente cansada, sobe um lance de escada, fica parecendo um peixe fora d'água. Isso não pode fazer um diagnóstico diferencial com uma doença do coração? Sim, com certeza. Justamente, por isso que ele tem que ir no especialista. Tem que ir no médico, Tem que ir no médico. Entendi. Então vamos lá, rinite e asma. Aí da parte dermatológica, a gente atende muita... Urticária, coceira, vermelhidão, placa. Isso. Olho e boca inchado, que é o angioedema. A gente atende também muita alergia à picada de mosquito. Muitas crianças com alergia à picada de mosquito. Certo. E a gente também atende muita alergia alimentar e medicamentosa. Alimentar e medicamentosa, né? Eu tive uma medicamentosa. Quando você tem aquele... que você chega a fechar a glote, essas coisas uma assim. anafilaxia. Isso está dentro do universo do alergista? Está dentro do universo do alergista. Tá? Esse tem que correr para emergência, tem que correr para emergência, com certeza. Mas depois vai passar no consultório de forma eletiva para identificar o causador, receber orientações, tem que fazer, né? Exatamente. Bacana. E o famoso camarão, que você vê muita gente, não, tem alergia a camarão. Exatamente. É assim mesmo? É uma das comidas mais alergênicas que fala? Isso, exatamente, correto. Geradoras de alergia, né? Gênese. O camarão é disparado nos principais, né? Além disso, a gente tem também o leite, ovo, trigo, peixe, crustáceos, castanhas e amendoim. Esses são os que mais causam alergia. Trigo tem a ver com doença do glúten ou não? Não. Aí é uma intolerância, que é um quando você vê lá no negócio minha esposa é toda fitness. Ela, eu não como coisa que tem glúten. Aí ela deve ter uma intolerância ao glúten. Que aí, geralmente ela pode ter uma diarreia, uma dor abdominal, tem muitos gases. Sente um desconforto se comer algo que tenha glúten. E tem aquele paciente que é alérgico à proteína do glúten. Ou seja, se ele comer, ele pode fechar a glote. Eu vou te falar que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose com 30 anos de idade. Exatamente, é porque ela pode se desenvolver. Não, eu tinha desde criança, mas ninguém sabia. Eu lembro que eu tomava para ir pro colégio, né, acordava às 6 horas da manhã, aí eu tomava lá um leite com Nescau, alguma coisa. Todo dia de manhã eu tinha uma diarreia. Todo dia de manhã eu tinha uma diarreia. Aí atrasava o pessoal que me dava carona, aí pegava o outro ônibus. Era um transtorno na minha vida. Mas acabava ali o negócio, não era algo assim. Porque eu achava, isso já médico que eu fui descobrir, já com 30 anos, eu achava que isso era do meu intestino toda manhã, era parte dele. Até minha mãe falava, você tem intestino solto, que bom que não é prisão de ventre. E eu fui criada assim a vida inteira. Até que um dia eu tava um encontro de família na minha casa, a esposa do meu primo é médica, doutora Tânia, eu gosto muito dela, inclusive é médica de CTI e tal,
Eu comentei isso com ela, falou, ô Erickson, você tem intolerância à lactose? Experimenta não tomar o leite de manhã, ou se tomar com aquele pozinho, sim, o Lactaid, né, que prepara o corpo para isso, para você ver se não vai melhorar. Nunca mais tive. Eu só fui descobrir isso com 30, eu tive a vida inteira, mas me prejudicou horrores. Eu achava que era uma coisa nervosa, de ir pro colégio, que eu não gostava. E não era intolerância à lactose que eu tive a vida inteira. Pai médico, mãe bióloga, minha mãe me cuidou muito bem. E achava que era um intestino solto da vida qualquer que... Você vê como é que é a vida do dia a dia do paciente. Eu falo isso porque deve ter muita gente que tem situações assim, parecidas, até adultos. Poxa, imagina a pessoa que tem que pegar 2, 3 horas de ônibus. Eu tinha que andar 15 minutos pro colégio de carro. Imagina que pega 2, 3 horas de ônibus e está com um problema desse e não sabe. Exatamente. Como é que faz, né? Aí chega naquela questão que você falou. Então, se o paciente tem isso diariamente, não é normal. Então, ele tem que procurar um profissional. Se você tem algo que dura muito tempo, né, uma diarreia crônica, uma tosse crônica que não melhora, você tem que procurar um especialista. Os sintomas da alergia alimentar é só diarreia ou mais alguma coisa? Não. O paciente ele pode ter coceira, pode ter aquelas coceiras na pele, pode inchar o olho, inchar a boca, ele pode ter tosse, vômito, dor abdominal. Por isso que a gente sempre orienta. Começou a ter esses sintomas, vá a uma emergência, corre para você sair dessa crise e depois sim você vai marcar um alergista, que ele vai te pedir os exames necessários, fazer o diagnóstico preciso e te dar as orientações para você seguir. E como é que é o tratamento disso? O tratamento da alergia alimentar, ele consiste em retirar o alimento da dieta. Então, se você tem alergia a camarão, não comer camarão. O mais difícil é identificar o que é, né? Exatamente. Imagino, né? Você identificar qual é o causador, né? Então, por isso que eu sempre pergunto e peço aos pacientes, quando isso acontecer, para ele fazer um diário de tudo que ele comeu, tudo que ele ingeriu nas últimas 24 horas, porque aí a gente faz uma pesquisa em cima daquilo, fica mais fácil. Bacana. E lá no Dr. Emerson a gente tem vários tipos de IgEs para vários alimentos, e a gente pede um exame de sangue e consegue identificar. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, quando estava organizando tudo, eu tive uma alergia a um determinado corante, quando eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu quase morri. Realmente, eu lembro de eu estar totalmente desidratado, eu me arrastar no chão em casa. Fui algumas vezes para cirurgião geral para ver se era alguma coisa de cirurgia, se era uma apendicite, se era síndrome do colo irritável, doença de Crohn, um monte de coisa que foi pesquisado, até que eu não lembro qual foi o médico. Ai, meu Deus, queria até lembrar que senão eu até agradeceria publicamente que descobriu que era um corante. Esse corante tinha no Guaraná, tinha no chiclete Babalu. E realmente tirou aquilo, eu melhorei, voltei à curva de crescimento das crianças da idade. Quer dizer, tanta coisa assim que... E assim, eu podia ter chegado à morte ali, né? Eu lembro dos meus pais chorando em casa, eu era filho único, né? Tá preocupado. Pode matar a alergia? Pode. Assim, a maioria das alergias elas são benignas, ou seja, não vão matar. Porém, em alguns casos, como ele deu o exemplo aqui do camarão, que é muito frequente, ela pode sim a matar. Por exemplo, na semana passada saiu uma matéria de um jovem em Cuiabá que sabia que era alérgico a camarão, ingeriu o camarão e foi a óbito. Então, assim, isso é muito arriscado. Então, o paciente tem que tomar muito cuidado. Ele sabia que era alérgico, mas assim, resolveu comer, achou que... eu sou alérgico, mas sou pouco alérgico, não tenho muita reação. Então isso também é importante. A gente nunca sabe como que vai ser a próxima. A primeira pode ser leve, mas a segunda pode ser pior. Então não arrisquem, tá? Quando isso acontece, Darwin se mexe lá no túmulo, né? Seleção natural, né? Pô, o cara sabe, né? Pô, não pode, gente. Não adianta. E o que pode fazer? Alguma coisa preventiva? Vou dar um exemplo também de um paciente que... ele apresentou uma alergia à tintura de cabelo. Ele pintou o cabelo, apresentou alergia e nunca mais pintou. E aí ele conversando com a amiga, ela falou pra ele, olha, toma um antialérgico antes, toma um comprimidinho e pinta o cabelo, que nada vai acontecer. Essa amiga era médica, profissional de saúde? Não era nenhuma pessoa da área da saúde. E fez essa orientação. Assim ele fez. Resultado. Ele chegou no meu consultório com o rosto desse tamanho, inchado,
boca inchada, olho inchado, vermelho, coçando. Ele estava assim super desesperado. Doutora, pelo amor de Deus, meu rosto vai voltar ao normal? Caramba! Então, assim, não façam isso de tomar eu sou alérgico a isso, mas eu vou tomar um antialérgico e não vai acontecer nada. Porque pode acontecer e pode acontecer pior. No tratamento de um caso desse, o corticoide é uma ferramenta... Sim, a gente fez uso de corticoide. Tá? Corticoide impulsos, assim, para... É. Tipo um predicin mais forte, isso, uma dose um pouquinho mais alta para desinflamar. Entendi. E uma curiosidade, você vê alguma diferença entre os pacientes, os tipos de alergia dos pacientes dos diferentes lugares que você atende, tipo Zona Sul, Zona Norte, Baixada Fluminense? Você vê se tem, você percebe alguma diferença? Olha, até que não. Eu acho que é mais, seria regional do Brasil. Tipo, aqui no Rio, como é muito úmido, a gente tem muita rinite, muita asma, isso é geral. Certo. As regiões, todos os bairros. Então, lá em Nova Iguaçu, eu atendo paciente asmático na mesma quantidade que eu atendo lá em Copacabana. Então, acho que isso mais varia de regiões do Brasil do que de bairros em si. Certo. E agora a gente está passando aí, né? Se Deus quiser, terminando essa pandemia. Você percebeu, tem alguma coisa a ver da alergia com a pandemia, com o Covid? Não, então, não há nenhuma evidência de que o paciente alérgico, ele tenha uma probabilidade maior de apresentar Covid ou fazer uma forma de Covid grave, tá? Então, até hoje não há nenhum estudo. Porque no início tinha uma questão falando sobre asma, né? Eu lembro que a minha esposa ficou muito preocupada e cada canal que você bota na TV fala uma coisa diferente, né? Pois é, mas até o momento a gente não tem nenhum artigo, nada científico que comprove essa relação. E para quem vai tomar vacina? Se a pessoa, eu tenho alergia de pirona, eu não vou tomar vacina do SARS-CoV. Não, então, quem tem algum tipo de alergia tem que procurar o alergista para ter a orientação necessária, né? Os pacientes respiratórios que têm rinite, asma, esses sim podem se vacinar com tranquilidade. Porém, se o paciente que tem alergia a algum medicamento, alimento, esse tem que procurar um alergista antes, ou também se ele já apresentou alguma reação a alguma vacina. Então, ele tem que primeiro se consultar para depois fazer a vacina da Covid. Certo. E por exemplo, eu vou te dar um caso pessoal, que a gente também conversou aqui antes. A Nova Iguaçu já é quase uma fronteira com uma área rural. Se você for para Queimado, já tem bastante área rural. Desde o falecimento do meu pai, eu comecei a frequentar a fazenda da família, né? E quando eu ando no mato, eu saio de lá todo empolado, todo picado. Eu não sei se aquele é pulga, se é carrapato. Eu acho que é carrapato, mas eu não acho o bicho depois. Isso é alergia? Olha, não é uma alergia. O que acontece? A maioria dos insetos ele tem substâncias tóxicas, né? Ali na saliva. Então, quando eles entram na sua pele, eles injetam aquilo. Então, aquilo, na verdade, não é uma alergia. São essas substâncias tóxicas que o seu organismo está reagindo contra. Entendeu? Esse paciente, se acontecer com alguém aqui da região, ele procura a alergista ou a dermatologista? Nesse caso, um dermatologista. Dermatologista, entendi. Ou um clínico geral também consegue resolver isso. Entendi. E tem cura a alergia? Se ele vier para o consultório, ele consegue... estou curado. Essa pergunta também é bastante comum nas consultas, né? O paciente fala, doutora, eu vou ficar curada? Então, eu quero comer camarão, doutora. Meu sonho é comer camarão. A maioria das alergias, elas são doenças crônicas. Então, eu dou até o exemplo da hipertensão e diabetes. Você controla com a medicação, mas você não vai ter uma cura. Então, dando o exemplo da rinite e da asma, né? A gente tem lá, inclusive a gente faz tratamento com a vacina, que é a imunoterapia lá no Dr. Emerson. Então, o paciente ele tem melhora do sintoma. O objetivo é dar qualidade de vida. Por exemplo, o paciente chega para mim e fala, doutor, eu vivo na emergência, eu vivo com falta de ar, eu vivo tossindo, eu vivo com o nariz entupido, eu vivo usando antialérgico, antibiótico. E a gente começa o tratamento e aquilo diminui os sintomas. Então, cura não tem, ele vai ter sempre asma, ele vai sempre ser um asmático, ele sempre vai ter a rinite, mas a gente consegue diminuir os sintomas para que ele consiga ter uma qualidade de vida. Essa imunoterapia, como é que funciona isso na prática? Vamos explicar para a dona Adriana como é que é. A imunoterapia é uma vacina, né? Alérgico específica, então a gente precisa fazer o teste antes, ver o que você tem alergia. Então você faz a consulta, faz o teste, analisa o teste. Analisa, vê se ele tem indicação, vê a clínica, e aí a gente prepara uma vacina de acordo com aquilo, entendeu? É como se a gente fosse
fazer uma tolerância para o organismo. A gente vai injetando aquilo em você e você vai criando uma tolerância. Então, ao longo do tempo, o seu organismo, quando entrar em contato com aquilo, no caso, é para a parte respiratória que a gente está falando, certo. tá? Não existe vacina para alergia alimentar, a princípio. Então, aí o organismo vai se acostumando, ou seja, menos sintomas ela vai tendo. Então, poeira, se ela é alérgica à poeira, a gente faz a vacina com os ácaros, né? Ela vai entrando, então, em contato com aquilo e menos sintomas ela vai tendo. Agora, assim mesmo é um conjunto de coisas. Ela tem que evitar a poeira, manter a casa limpa. Ter o controle do ambiente. Tirar livro de dentro do quarto. Cortina, usar uma cortina dessas de material tipo PVC, né? Isso, exatamente. Aqueles de rolo, né? Que é fácil de limpar, né? Isso eu falo porque eu tô nesse pacote daí, né? Exatamente. O colchão ter uma capa. Ter uma capa. De o controle proteção. do ambiente é fundamental. Também não adianta só o paciente fazer o tratamento medicamentoso com a vacina e achar que vai ficar tudo bem. Ele também tem que fazer a parte dele no controle do ambiente. Certo, bacana. Doutora, alguma consideração final, alguma orientação para a dona Adriana, nossa cliente? Então, se você tiver uma alergia, procure seu alergista, não faça nada por conta própria, sempre procure um especialista para que você possa ter uma boa qualidade de vida. Tá ok. Doutora, muito obrigado. Nada. Pessoal, obrigado. Quem gostou aí, curte aí o joinha, compartilha com quem aí está espirrando muito, tá com alergia, com urticária, para vir no Dr. Emerson. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus.